aí, galera, tudo bem? Nesse módulo, a gente vai começar com uma das aulas mais importantes deste curso, que diz respeito ao projeto de texto, que é a grande estratégia, o grande recurso que você vai utilizar para ir bem na prova, para fazer uma boa redação, para planejar o seu texto. E eu quero deixar bem claro, gente, antes de mais nada, que projeto de texto não se trata de receita de bolo, não é fórmula mágica, não é modelo pronto. É um percurso lógico que você vai fazer, né? Você vai percorrer, obviamente, para dar conta e não se esquecer de nada que esteja no enunciado e nas instruções. O que é pedido na prova do Enem? Que você faça uma dissertação argumentativa na norma culta da língua, que você expresse o seu ponto de vista sobre um determinado tema que vai estar lá num recorte frasal, vai estar explícito para você. Você vai ter uma coletânea de textos de apoio, né, para contextualizar a situação, problema, e eles pedem que você faça isso numa extensão de 30 linhas. Então, se eu preciso definir, se eu preciso expressar meu ponto de vista, elaborar uma tese, mostrar uma tese, já que o texto dissertativo é um texto de natureza opinativa, né? Eu tenho que ter uma tese. Gente, como eu vou ter uma tese? Como é que eu vou ter uma opinião, um ponto de vista, se eu não compreender o tema proposto? Como é que eu vou opinar sobre algo que eu não entendi? Então, compreender a questão é fundamental. Nas próximas aulas, a gente vai aprender estratégias para compreender a coletânea de textos de uma maneira mais eficaz, para você planejar a sua redação de um jeito mais consistente. Então, depois que eu compreender o tema, eu vou definir uma tese, eu vou definir um ponto de vista. Isso está pedido no enunciado, eu preciso ter uma opinião sobre aquela questão. Por exemplo, se a gente pensar no Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, eu tenho que me perguntar: qual é a minha tese? Qual é o meu ponto de vista sobre essa situação, problema, sobre essa questão? O que eu acho sobre isso? Né? O que isso me revela sobre a sociedade contemporânea brasileira? Né? Eu tenho que pensar, eu tenho que refletir sobre essa questão. Para isso, né, eu vou chegar no ponto de vista, então eu posso entender que esse estigma é nocivo, que ele prejudica, por exemplo, não somente a população que sofre dos transtornos mentais, das doenças mentais, mas também a população como um todo, se a gente pensar que várias doenças mentais são incapacitantes. Então eu tenho meu ponto de vista, eu vou elaborar o meu ponto de vista. Eu vou precisar selecionar e articular argumentos, isso está lá no enunciado, né? Selecione argumentos, fatos, opiniões, dados, estatísticas para sustentar o seu ponto de vista. Então, a gente tem a coletânea de textos de apoio como um ponto de partida, para a gente contextualizar. Se eu simplesmente desse para você essa frase, né, um recorte frasal, seria difícil delimitar, né? Peraí, em que contexto eu vou discutir essa questão? Mas a coletânea de textos de apoio, ela serve para delimitar esse terreno no qual você está pisando aí ao dissertar. Feito isso, depois que você selecionar e articular, porque não basta simplesmente enumerar, gente, você não vai fazer uma lista de supermercado de argumentos e simplesmente apresentar no texto. O seu texto tem que ter uma progressão lógica, ele tem que ter uma coerência, uma coesão para sustentar essa tese de uma maneira que faça sentido. Né? Então você vai ilustrar, você vai estabelecer relações lógicas para sustentar essa tese, você vai comparar, você vai mostrar causas, consequências, aí vai da sua seleção e da sua articulação de acordo com o seu repertório sociocultural. É aqui nos seus argumentos que você vai mostrar o seu repertório sociocultural, que é muito importante quando a gente pensa na competência 2 da prova do Enem. Depois de fazer tudo isso, gente, veja, eu ainda não comecei a escrever. Eu não simplesmente li a proposta, grifei os textos de apoio e já comecei a escrever. Todo esse processo aqui é de reflexão. Eu estou refletindo sobre o tema. É fundamental que eu
pense antes de escrever. Quando eu vejo os textos nota 1000, quando eu vejo um texto acima da média, o que esses textos têm em comum? Eles mostram que o participante, que o autor do texto, ele realmente parou para refletir sobre aquela questão. Ele não saiu simplesmente escrevendo o que deu na cabeça e psicografou ali o que ele estava pensando. Ele planejou, ele pensou na progressão textual, na coerência, de que maneira ele ia aprofundar as ideias para sustentar essa tese. Ele pensou na elaboração da proposta de intervenção, com todos os itens que a gente sabe que são necessários. Então, existe todo um planejamento. Então, veja, não é um modelo no qual você vai simplesmente preenchendo lacunas, como a gente vê aí, né, espalhados pela rede. Você tem realmente uma questão aqui de reflexão, de análise. Você vai analisar essa situação, problema, e com base na sua opinião, na sua bagagem cultural, né, nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, é que você vai estabelecer uma tese, você vai expressar um ponto de vista. E a partir disso, você vai pensar na sua linha de raciocínio. Quando você pensar na sua linha de raciocínio, aí sim você vai pensar então na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Aí sim você vai pensar nessas partes do texto. Aí você vai pensar, depois dessa linha argumentativa pronta, essa linha de raciocínio, você vai analisar aí, olha, como eu posso contextualizar o meu tema? Eu posso usar aqui essa citação que eu lembrei enquanto eu estava mapeando a coletânea, enquanto eu estava compreendendo o tema? Eu posso, por exemplo, usar esse dado estatístico que eu encontrei nos textos de apoio? Eu posso colocar essa informação da qual eu me lembrei quando eu li uma reportagem sobre o tema, e é meu repertório, é minha bagagem cultural? É aí que você vai decidir. A partir desse momento, você vai começar a pensar em escrever. Mas antes disso, você vai ficar na reflexão. É fundamental que você pense antes de escrever. Indícios de autoria vão ficar explícitos com um projeto de texto bem elaborado. Eu recomendo que vocês baixem no site do INEP a cartilha do participante, que fala sobre a redação do Enem e tem lá todos os detalhes sobre todas as competências e o que é esperado sobre, né, na prova de redação do Enem. Vocês vão ver a importância do projeto de texto, a importância de recortar o tema corretamente, de você não tangenciar, de você não falar sobre outras questões, né, de você diferenciar assunto de tema. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, o importante é que você pense nessas quatro etapas aqui, nesses 4 passos. É esse percurso lógico aqui que você tem que percorrer para fazer uma boa redação. Beleza, gente? Então, nas próximas aulas, a gente vai analisar esses passos com mais detalhes e você vai saber todas as estratégias concretamente para fazer a melhor redação. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima!